Olá, eu sou a professora Edna Braga, eu trabalho a disciplina de Geografia e hoje nós vamos trabalhar a origem e formação da Terra, a base da formação geológica. Vamos ver lá na tabela das eras geológicas. Então, como vocês estão vendo aí, essa escala do tempo geológico, ela vai do pré-cambriano até a era cenozoica. Ou seja, a formação da Terra vai se dar a partir dessa era primitiva. E aí você me pergunta, mas professora, como é que é essa formação da Terra? O que a senhora está falando mesmo? De que aspecto? Volte um pouquinho no tempo. Então vamos lá no Big Bang, na grande explosão. E lá nessa grande explosão, nós chegamos no espaço, cadê a Terra? Não existe Terra. Então, existe o quê? Existe muitas rochas flutuando no espaço e a gravidade vai fazer com que essas rochas se choquem e cada vez mais rochas se chocam, fazendo com que essa esfera fique cada vez maior. Ok, mas aí essa esfera já é sólida? Já é do jeito que nós conhecemos? Não, essa esfera vai se tornar uma esfera enorme de magma. E cada vez mais rochas vão caindo, vão sendo sugadas, não é? Para dentro dessa esfera. E ela vai ficando cada vez maior. Então, lembre-se que o raio da Terra ele vai ser de 6.378 km. É muita coisa. Só que nessa época aí, que é a era primitiva, a era azoica, nós só vamos ter uma esfera de magma. Segundo os cientistas, os grandes estudiosos dessa área, eles dizem que a água ela veio em forma de vapor dentro dessas rochas. E aí, quando elas colidem, que formam o magma, essa água é evaporada. Então, ela evapora e retorna em forma de chuva. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que a crosta da Terra que nós conhecemos hoje, ela vai começar a se resfriar lentamente. E é nesse processo que vai acontecer a formação da primeira rocha que nós conhecemos, que é a rocha magmática, que é também chamada de ígnea, intrusiva, cristalina. E por que ela é chamada de cristalina? Porque nessa rocha contém os cristais, as pedras preciosas. Nessas rochas vão conter os metais pesados. Então, o que você já compreende? As rochas magmáticas, elas se formaram no interior da Terra e nelas contém metal pesado e cristais. Já anota aí. E você me pergunta, professora, onde eu encontro essas rochas? Para eu ter certeza disso, você vai encontrar nos planaltos. Então, você vai, consequentemente, conhecer os lugares onde predominam os planaltos. Um exemplo, no Brasil, qual é o tipo de relevo que predomina no nosso país? Planaltos. Ora, se são planaltos, então nós temos terrenos do pré-cambriano. Nós temos um terreno que ele data do azoico, arqueozoico, proterozoico. E também já fica sabendo aí que esses planaltos, eles vão sofrer erosão. Eles vão sofrer um processo erosivo muito grande. Eles vão se desgastar. Como que nós vamos já ver esse processo aí, tá? Então, eles vão se desgastar a partir do intemperismo e da erosão, que vão formar outras rochas, rocha sedimentar, por exemplo. O Brasil vai ter um rebaixamento desses planaltos, fazendo com que a altitude do nosso país seja modesta. Então, nós vamos ter, por exemplo, como pico mais alto, o Pico da Neblina, ali na Cabeça do Cachorro, em São Gabriel da Cachoeira. Então, voltando um pouquinho, a formação geológica do Brasil data de quando? Do pré-cambriano, que vai do azoico, arqueozoico, proterozoico,
como você está vendo aí, ó, Arqueozoico, formação da rocha magmática intrusiva ou cristalina, formação da crosta terrestre primitiva. Ou seja, já tem vida aí? Por enquanto não. Segundo o Amabis, salvo engano, é 3,4 bilhões de anos atrás que surge o organismo unicelular. Então, também na era pré-cambriana, né? E aí você vai ver a formação dos escudos cristalino brasileiro e guiano, a formação das jazidas minerais metálicas, a formação da Serra do Mar e da Mantiqueira. Então, você percebe que o nosso país é um país rico em metal pesado. Por que que nós somos ricos em metal pesado? Ora, porque nós somos um país onde há o predomínio de planaltos constituído de rocha magmática. E onde nós temos isso, professora, para eu ter certeza? Ora, no Pará, no Carajás, nós temos minério de ferro. No quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, também tem muito ferro. No maciço de Urucum, lá em Mato Grosso. E nós temos, por exemplo, nióbio, aqui no estado do Amazonas, na Cabeça do Cachorro. Tem uma reserva enorme de nióbio. O que é o nióbio? É o melhor condutor de energia que existe, que está aí no teu celular. Ou seja, está em todo o material eletrônico que é feito hoje, certo? Então, o nosso país, ele é rico. E ouro, nós temos muito ouro também. Nós temos bauxita. Lá em Presidente Figueiredo, nós temos bauxita, que faz o quê? Alumínio. Olha aí para você ver a quantidade de alumínio que nós usamos. Então, isso é uma base do pré-cambriano. No Paleozoico, você já vai ver outras formações, né, que é da rocha sedimentar, das bacias sedimentares, da formação do carvão mineral. E você me pergunta, onde tem carvão mineral, professora, no Brasil? Na região sul. A região sul tem muito carvão mineral. E na era mesozoica, o que tem de importante para a gente saber? Bom, na mesozoica tem que lembrar do soterramento dos animais, das florestas, não é? Que vão gerar os combustíveis fósseis. Ou seja, quando é que o petróleo é formado? No Mesozoico, no final do Mesozoico, início do Cenozoico. Ou seja, numa transição de eras, não é? E aí você me pergunta, mas onde nós temos esse petróleo? Lá em Quari nós temos, né? Nós temos petróleo, nós temos o gasoduto Quari-Manaus. Então isso quer dizer que nós temos terrenos também no Mesozoico. Nós temos o Planalto da Guiana, o Planalto brasileiro, nós temos o Planalto residual norte-amazônico, o Planalto residual sul-amazônico, que são constituídos de rochas da era pré-cambriana, que é onde tem metal pesado. Então, no norte e no sul, nós temos eras antigas, metal pesado. No meio da bacia, nós temos petróleo, gás, carvão. Carvão, pouca ocorrência, né? Mas a base maior é o petróleo e o gás, que nós utilizamos também. E aí vem o Cenozoico, que vai ser o choque das placas tectônicas, que vai dar origem às grandes cordilheiras do mundo, ou seja, Cordilheira dos Andes, a mais longa, a mais extensa, não a mais alta. A Montanha Rochosa, nos Estados Unidos, que inclusive é por conta dessa montanha que não deixa passar a umidade para a parte oeste e forma um deserto, ok? E tem também os Alpes na Europa, o Himalaia na Ásia. E aí você percebe o quanto essa formação geológica é importante. Olha só o que nós, rapidinho aí, fizemos uma revisão, ok? Então, vamos para a próxima tela agora para a gente compreender mais um pouquinho. Quais são as rochas mais antigas do país e onde estão localizadas? Nós já vimos, né? As rochas mais antigas são as magmáticas intrusivas, plutônicas, e elas se encontram nos planaltos, certo? Onde elas estão localizadas? Nas áreas planalto. Essencialmente, Planalto da Guiana e Planalto brasileiro, tá? E a sua importância e potencial? Ora, a importância é que nós somos um país rico em matéria-prima.
Vou dar um exemplo para você do quão é importante. Na segunda Revolução Industrial, você vai observar, vai relembrar que a Europa ela vai fazer o neocolonialismo. Em busca de quê? De matéria-prima para atender essa segunda Revolução Industrial. Onde ela vai buscar? Na África e ali no sul da Ásia, sul e sudeste da Ásia, né? Então vai fazer o neocolonialismo. Por quê? Porque ela precisa dessa matéria-prima. Então, a importância de você ter um país com esse potencial significa que você tem matéria-prima para atender às suas necessidades. E se não tem, tem que buscar em outro canto. E aí subjuga o outro país, né? Próxima tela. Então, olha só, resumindo, a Terra, como eu falei para vocês, vai se formar a partir dessa grande explosão, com as rochas que vão sendo cada vez mais colididas, não é? Formando essa esfera de magma, como vocês estão vendo na imagem. Próxima. O nome dessas rochas, que a rocha mais importante é a magmática ou ígnea, intrusiva, cristalina, copia aí. Quando a Terra começou o processo de esfriamento, muitos minerais se solidificaram e formaram as primeiras rochas do planeta, as rochas magmáticas. Já expliquei sobre isso aí. Próxima tela. Ó, quando elas se formam, a rocha magmática vai se formar no interior da Terra. Ela é expulsa, há o soerguimento dessa rocha. É justamente nesse soerguimento que vão formar essas estruturas mais altas, essa parte planáltica, não é? Então, essas rochas magmáticas, elas contêm o quê? Metal pesado, cristais, que constituem os ditos planaltos. Próxima tela. O que é o intemperismo? Porque, olha só, eu falei para vocês que o Brasil ele é formado de planaltos, certo? E que ele teve um rebaixamento. Como é que aconteceu isso? Se essa rocha é tão resistente? Ora, a partir do intemperismo. O que é o intemperismo? É o processo físico, químico e biológico que atua na rocha. Como é que é o físico? Lá na temperatura. Como é que é o químico? A água. Como é que é o biológico? Os agentes da biologia. Te vira lá na biologia. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai amolecer um pedaço dessa rocha. Então, quando esse pedaço está amolecido, o que a gente chama disso? Intemperismo. O agente aqui atuou e amoleceu esse pedaço. Então, esse pedaço vai ser transportado para uma área mais baixa. Aí a gente chama de erosão. Próxima tela. O que é a erosão? É o transporte do sedimento, que é justamente nesse processo aí do pré-cambriano, que vai ter muita erosão, que vai formar uma outra rocha chamada rocha sedimentar. Então, você vai ter uma erosão do tipo fluvial, eódica, glacial, pluvial, marinha, gravitacional, enfim. Essa parte que se tornou sólida da Terra vai sofrer erosão. Como o Brasil é formado por planaltos, por uma rocha formada no pré-cambriano, ele vai sofrer erosão durante muito tempo, não são milhões de anos. São na casa dos bilhões. O pré-cambriano ele fala de bilhões de anos. Qual é a idade da Terra? 4,5 bilhões de anos. Então, a partir do Paleozoico, tu vai falar em milhões de anos. Depois você retorna lá nas eras geológicas, e vai observar isso aí, tá? No pré-cambriano fala de milhões de anos. Já a partir do Paleozoico, você vai falar de milhões de anos. No pré-cambriano, bilhões de anos, tá? Olha a ressalva aí. Próxima tela. Então, olha só, como é que é interessante essa questão da erosão, transporte de sedimento. Então, observe que nós temos uma área aí planáltica, e esse processo de intemperismo vai acontecer e erosão também. Então, vai desgastar. É por isso que eu falei para vocês ainda há pouco, que o Brasil é constituído de planaltos. Qual é o relevo que predomina no Brasil? Planalto. Se é planalto, é do pré-cambriano, sofreu erosão durante muito tempo.
Então, o processo erosivo, ele faz isso, ele desgasta. Por isso que a altitude do Brasil é modesta. Por que a altitude do Brasil não chega a 4.000 metros? Processo erosivo antigo e ausência de dobramento moderno. Nós estamos no centro de uma placa, nós não estamos entre placas, ok? Então, assim vai formar a rocha sedimentar. Continuando. Ou intemperismo. Olha aí que nós falamos ainda há pouco, o intemperismo físico-químico vai ser a temperatura e a chuva, não é? A água, que também vão desgastar esses planaltos. Rochas pré-existentes, rochas que são do pré-cambriano, rochas magmáticas intrusivas. E para essa rocha soltar um pedacinho, não são 100 anos, é muito tempo. Por quê? Porque ela se formou no interior da Terra, lá no pré-cambriano, lembra? Lá na primeira formação, no resfriamento. Pois bem, ela é muito resistente. A água não tira um pedaço dela tão rápido. Então, esse intemperismo físico e químico e biológico é que vai atuar, fazendo com que amoleça um pedaço desse planalto e depois a erosão vem e faz o transporte desse sedimento e vai depositando para formar uma outra rocha. Próximo. Já respondi para vocês por que a altitude do Brasil é considerada modesta. É a ausência de dobramento moderno e processo erosivo que data do pré-cambriano, ok? Então, com relação à altimetria, qual é o ponto mais alto do Brasil? Pico da Neblina. Próximo. Então, é o seguinte, essa imagem que vocês estão vendo aí, ela passou 4,5 bilhões de anos para se formar. Então, se você gostou da aula, foque no Foco Veste. Nós estamos aqui para ajudar você, tá? Se você quer passar no PSC, no CIS, no Enem, no Macro, no PSC 1, 2, 3, venha conosco. Nos siga que você será um campeão.